Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Quer ter acesso a conteúdos exclusivos? Torne-se membro do nosso canal. Tenham bons sustos. Era uma noite chuvosa de outono em São Paulo, por volta das 2 da madrugada. Eu trabalhava no turno da noite em um Burger King no centro da cidade, daqueles que ficam abertos 24 horas para atender os notívagos, os motoristas de app e os insone como eu. Meu nome é Lucas, tenho 23 anos e na época eu era só um atendente comum, limpando balcões, fritando hambúrgueres e lidando com clientes bêbados. Nada de especial. Mas aquela noite mudou tudo. Eu nunca mais entrei em um fast food depois do pôr do sol. Vou contar exatamente como foi, do jeito que eu vivi, porque preciso desabafar isso antes que eu enlouqueça de vez. O restaurante estava vazio, como sempre ficava depois da meia-noite. A chuva batia forte nas janelas grandes de vidro, criando um som ritmado que ecoava pelo salão iluminado por aquelas lâmpadas fluorescentes frias que piscavam de vez em quando como se estivessem cansadas. O cheiro de óleo queimado e carne grelhada pairava no ar, misturado com o odor úmido da rua lá fora. Meu colega, o João, tinha ido embora mais cedo alegando dor de barriga, o que me deixou sozinho para fechar tudo. Eu não me importava, era dinheiro extra e eu precisava pagar o aluguel. Estava limpando a máquina de refrigerante quando ouvi o sino da porta tilintar. Olhei para cima, esperando um cliente molhado e irritado, mas não havia ninguém. Deve ser o vento, pensei, embora a porta fosse pesada e não se mexesse sozinha. Voltei ao trabalho, mas algo me incomodava. O ar parecia mais frio de repente, como se alguém tivesse aberto a geladeira do freezer por tempo demais. Ignorei e fui para a cozinha, onde as grelhas ainda chiavam com resquícios de gordura. Foi aí que comecei a notar as coisas estranhas. Primeiro, o rádio. Ele estava ligado em uma estação de rock clássico, tocando algo do Guns N' Roses, mas de repente mudou para um chiado estático, e do meio do ruído veio uma voz baixa, murmurando. Parecia um sussurro em loop. Fome, fome eterna. Achei que era interferência da chuva, então desliguei o rádio. Silêncio. Mas o sussurro continuou, agora vindo de trás de mim, perto da fritadeira. Virei rápido, coração acelerando, mas só vi as sombras das panelas penduradas no teto, balançando levemente, como se uma brisa invisível as tivesse tocado. Tentei me convencer de que era cansaço. Fazia 3 noites sem dormir direito por causa de provas na faculdade. Peguei meu celular para checar as horas, 2h15, e mandei uma mensagem para minha namorada. Noite tranquila, mas tô sozinho aqui. BJS. Ela não respondeu, o que era normal àquela hora. Voltei ao salão principal e comecei a arrumar as mesas. Foi quando vi a silhueta. Pelo reflexo no vidro da janela, lá fora na chuva, havia uma figura parada do outro lado da rua, olhando fixamente para o restaurante. Era alta, magra, vestida com um casaco escuro encharcado. Não dava para ver o rosto, só a postura imóvel, como uma estátua. Cliente indeciso, pensei, mas ele não se mexia. Esperei uns minutos, limpando uma mesa, e quando olhei de novo, ele tinha sumido. Alívio momentâneo. Mas então o sino tilintou de novo. Dessa vez, a porta se abriu sozinha, rangendo nas dobradiças, e uma rajada de vento frio entrou, carregando folhas molhadas e um cheiro podre, como carne estragada. Meu estômago revirou. Fechei a porta com força e tranquei, embora soubesse que o gerente odiava isso antes do horário de fechamento. O silêncio voltou, mas agora era opressivo, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Decidi terminar logo e ir embora. Fui para o estoque nos fundos, pegar mais guardanapos. O corredor era estreito, iluminado por uma lâmpada fraca que zumbia como um inseto. Abri a porta do estoque e congelei.
Lá dentro, no canto escuro, havia uma pilha de caixas de hambúrgueres que eu juro que não estavam bagunçadas antes. Mas o pior era o som. Um mastigar úmido, como alguém comendo com a boca aberta. Acendi a luz do celular e iluminei o canto. Nada. Só caixas. Mas o som parou abruptamente e no chão vi gotas vermelhas frescas. Molho de tomate? Não. Era mais grosso, como sangue. Meu coração batia tão forte que eu sentia nas têmporas. Alucinação, disse para mim mesmo. Você precisa dormir. Voltei para a cozinha trêmulo e comecei a desligar as máquinas. A grelha principal ainda estava quente e enquanto eu limpava, ouvi passos. Passos leves, como pés descalços no piso de azulejo. Virei devagar e vi, no balcão de pedidos, um Whopper montado. Perfeitamente montado. Pão, carne, alface, tomate, queijo derretido. Mas eu não tinha feito nenhum pedido. Ninguém tinha entrado. O cheiro era irresistível, mas algo estava errado. A carne parecia pulsar levemente, como se estivesse viva. O sussurro voltou mais alto. Coma. Fome eterna. Agora vinha de todos os lados, ecoando nas paredes. Meu corpo inteiro arrepiou. Peguei o sanduíche com mãos trêmulas e o joguei no lixo. Mas ao fazer isso, senti uma mão gelada tocar meu ombro. Virei rápido. Nada. Só o ar frio. Foi aí que as luzes piscaram e apagaram por completo. O breu total, exceto pela luz de emergência vermelha que iluminava o salão como sangue. No escuro, ouvi risadas baixas, como crianças brincando, mas distorcidas, ecoando da área de brincadeiras que a gente nem usava mais. Corri para a porta da frente, tropeçando em mesas, meu celular caindo no chão. A tela iluminou o piso e, no reflexo, vi olhos. Dezenas de olhos vermelhos piscando nas sombras, observando-me. Figuras esguias, com rostos emaciados, bocas abertas em sorrisos famintos, estendendo mãos ossudas na minha direção. Gritei e forcei a porta, saindo para a chuva torrencial. Corri pela rua sem olhar para trás, até chegar em casa, encharcado e ofegante. No dia seguinte, voltei para pegar minhas coisas. O gerente disse que o restaurante estava normal, sem nada fora do lugar. Mas eu sei o que vi, eu sei o que senti. Aqueles espíritos, ou o que quer que fossem, estavam famintos por mais do que hambúrgueres. Eles queriam almas. Nunca mais trabalhei à noite. E se você estiver em um Burger King vazio depois da meia-noite, ouça com atenção. Se ouvir um sussurro de fome, corra. Trabalhar em fast food destrói a sua alma devagar. Primeiro, vai a paciência. Depois, o sono. Por último, o olfato. Você chega em casa cheirando a óleo velho e carne processada. E aquele cheiro não sai nem com ácido. Mas o que eu vivi na loja do Burger King da Avenida Paulista, num fechamento de madrugada, tirou algo mais de mim. Tirou minha coragem de ficar no escuro. Meu nome é Felipe. Eu era coordenador de turno. Fazia o fechamento das 16 horas às 00 horas, mas naquele sábado estendemos até às 04 horas da manhã para uma limpeza geral pré-auditória. A loja estava trancada. As luzes do salão estavam apagadas, só a luz de serviço da cozinha e do escritório acesas. O silêncio era pesado, quebrado apenas pelo zumbido dos freezers e o barulho do motor da máquina de sorvete que entrava em modo de pasteurização. Eu estava sozinho na cozinha, desmontando o broiler, a grelha que assa a carne no fogo. É uma máquina infernal, uma esteira de metal que passa por dentro de lança-chamas. Quem trabalha no BK sabe, limpar aquilo é o pior trabalho do mundo. É gordura carbonizada e fuligem. Eram 03h15. Eu estava raspando a grelha quando ouvi o som. Bip. Era o som do headset do drive-thru. O fone estava em cima do balcão de entrega, a uns 5 metros de mim. O sistema dispara quando um carro passa pelo sensor lá fora. Mas a loja estava fechada. Cones na pista, luzes apagadas.
Olhei para o monitor de pedidos, o KDS. Nada, tela preta. Deve ser gato passando no sensor, pensei. Voltei a raspar a grelha. Rasp, rasp, bip. Dessa vez, o som foi seguido de estática. O headset chiou alto em cima do balcão. Eu larguei a espátula, caminhei até o fone e coloquei no ouvido, só por precaução. Olhei na câmera de segurança do drive. A pista estava vazia. Chuviscava lá fora. Eu quero, do meu jeito. A voz sussurrou dentro do meu ouvido. Não era voz de rádio. A qualidade era cristalina, como se a pessoa estivesse atrás de mim, sussurrando no meu cangote. Arrepiei até a alma, tirei o fone e joguei no balcão. Quem tá aí? A loja tá fechada! Gritei, achando que era algum engraçadinho com rádio amador interferindo na frequência. Nesse momento, a luz da cozinha piscou. E o broiler ligou sozinho. Isso é impossível. O gás estava fechado na chave geral. A máquina estava desligada no disjuntor. Mas as chamas acenderam com um whoosh violento. A esteira começou a rodar rangendo, nhec, 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 muito mais rápido do que o normal. O calor bateu no meu rosto, mas o cheiro... Não veio cheiro de gás ou de carne, veio cheiro de cabelo queimado e enxofre. Eu recuei, tropeçando em caixas de batata. Gerente! Ricardo! Gritei pelo meu chefe que estava no escritório contando o cofre. Ninguém respondeu. Olhei para a esteira do broiler. Algo estava saindo de lá de dentro, vindo da parte de trás da máquina, onde as carnes cruas entram. Primeiro vi uma mão preta, carbonizada, com o uniforme do Burger King derretido e fundido na pele. A mão agarrou a borda da grelha em chamas, depois a cabeça. Não tinha rosto. Era uma massa de carne vermelha e preta, borbulhando pelo calor. Mas tinha uma boca, uma fenda rasgada que sorria. A coisa se arrastou para fora do fogo. Ela não gritava de dor, ela ria, uma risada baixa, rouca, que vibrava nas panelas de inox. A carne tem que ser no fogo, a coisa disse. Eu corria para a saída de serviço, mas a porta estava trancada à chave, procedimento de segurança noturna. A chave estava com o Ricardo. Corri para o escritório. Ricardo, abre aqui! Entrei no escritório chutando a porta. A cadeira do Ricardo estava virada de costas. Ricardo, tem um incêndio na cozinha, a gente tem que sair. Eu girei a cadeira. O Ricardo estava lá, mas ele não tinha rosto. No lugar do rosto dele havia uma massa de carne crua, moldada no formato de um hambúrguer, com 2 olhos humanos colocados em cima, me encarando sem piscar. Ele segurava um punhado de dinheiro na mão, mas o dinheiro estava pegando fogo. A boca de carne crua se mexeu. Seu pedido está pronto, Felipe. Eu não pensei. O pânico me deu força sobre-humana. Peguei o extintor de incêndio do corredor e joguei contra a janela de vidro do escritório que dava para a rua. O vidro estourou. Pulei do 2º andar. Caí em cima de sacos de lixo na calçada, torci o tornozelo, mas levantei e corri. Corri mancando pela Avenida Paulista deserta até encontrar uma viatura da PM. Quando os policiais chegaram na loja, tudo estava normal. O broiler estava desligado, frio e parcialmente desmontado, como eu tinha deixado. O Ricardo estava no escritório, dormindo em cima da mesa com a contagem de caixa feita. Ele acordou assustado com a polícia, sem entender nada. O rosto dele estava normal. Eles acharam que eu tive um surto psicótico por uso de drogas ou exaustão. Fui demitido por justa causa, por ter quebrado a janela e abandonado o posto. O Ricardo nunca confirmou minha história. Mas tem um detalhe. Quando a perícia foi ver o broiler, encontraram algo preso na corrente da esteira, lá no fundo da máquina. Um pedaço de tecido. Era um pedaço de uniforme antigo do Burger King, um modelo que parou de ser usado em 2005. E dentro do tecido havia um dente humano, preto de fuligem. Hoje eu sou vegano,
Não consigo sentir o cheiro de carne grelhada, porque toda vez que sinto aquele cheiro de fumaça artificial, eu ouço o bip do headset dentro do meu ouvido e sinto o calor daquela grelha esperando por mim. O slogan diz que a gente faz do seu jeito, mas naquela cozinha quem escolhe o ingrediente não é você. Era uma madrugada fria de inverno em Praia Grande, litoral de São Paulo, por volta das 3 horas. Meu nome é Márcio, tenho 28 anos, e na época eu era o gerente noturno de um Burger King na avenida principal, daqueles que ficam abertos 24/7 para pegar os surfistas noturnos, os caminhoneiros e os perdidos da vida. Eu gostava do silêncio da noite, ou pelo menos achava que gostava. Pagava bem, e eu precisava do dinheiro para sustentar minha família. Mas aquela noite, Deus, aquela noite me fez questionar tudo. Eu vi coisas que nenhum ser humano deveria ver. Vou contar do jeito que aconteceu, sem enfeites, porque ainda sinto o cheiro de carne podre no ar quando fecho os olhos. O restaurante estava deserto, como de costume depois das 2 horas. A neblina do mar invadia a rua, embaçando as janelas de vidro e criando halos fantasmagóricos ao redor das luzes de neon do letreiro. Dentro, o ar era pesado, saturado com o odor residual de frituras e desinfetante barato. Eu estava sozinho. A equipe do turno tinha ido embora cedo por causa de uma previsão de temporal, e eu decidi ficar para inventariar o estoque. O rádio tocava baixinho uma estação de MPB antiga, mas o sinal estava ruim, cheio de estalos que pareciam sussurros distantes. Comecei pela cozinha, contando caixas de hambúrgueres congelados no freezer. A porta rangeu ao abrir, liberando uma nuvem de vapor gelado que se misturou com o ar úmido. Foi aí que notei algo estranho. Uma das caixas estava aberta, e dentro a carne parecia errada. Não congelada como deveria, mas mole, com veias pulsantes que eu jurei que se mexiam sob a luz fraca. Deve ser descongelamento, se pensei, mas meu estômago embrulhou. Fechei rápido e anotei no bloco. Ao voltar para o salão, ouvi um arranhar sutil, como unhas raspando no azulejo. Parei, ouvindo. Nada. Atribuí ao vento lá fora que uivava como um lobo solitário. Sentei no balcão para fazer uma pausa, mordiscando um lanche frio que sobrou do dia. O sino da porta tilintou de leve, mas ninguém entrou. Olhei para as câmeras de segurança no tablet. A imagem estava granulada, mas vi uma sombra rápida passar pela entrada, como se alguém tivesse espiado e recuado. Meu coração acelerou um pouco, mas raciocinei. Ilusão de ótica, Márcio. Você está cansado. Levantei para checar a porta. Estava trancada, mas ao tocar a maçaneta ela estava gelada, como se tivesse sido mergulhada em gelo. E no chão, perto da soleira, havia pegadas úmidas, pequenas como de criança, mas irregulares, com marcas que pareciam garras. O mistério começou a me envolver como a neblina lá fora. Voltei para a cozinha e liguei as grelhas para aquecer o lugar, mas o gás sibilou de um jeito estranho, como um suspiro prolongado. De repente, o rádio mudou sozinho, de uma música suave para um chiado estático, e do ruído emergiu uma voz rouca, infantil, repetindo: mais carne. Desliguei o aparelho com força, mas o sussurro continuou, agora ecoando dos dutos de ventilação, como se viesse de dentro das paredes. Meu suor frio contrastava com o calor das grelhas. Alucinação auditiva, disse para mim mesmo, lembrando de um artigo que li sobre privação de sono. Mas então veio o cheiro, um fedor de decomposição misturado com um aroma de hambúrguer grelhado que invadiu o ar como uma onda nauseante. Fui até o banheiro dos funcionários para lavar o rosto, precisando me recompor. O espelho estava embaçado, apesar do ar seco. Limpei com a manga da camisa e vi meu reflexo. Mas atrás de mim, no canto do espelho, uma face pálida, emaciada,
com olhos vazios e boca escancarada em um grito silencioso. Virei rápido, nada, só o eco do meu próprio ofegar. Saí dali correndo, tropeçando no corredor escuro. No salão, as luzes fluorescentes piscaram, criando sombras dançantes nas mesas vazias. Uma delas, no canto mais afastado, tinha um pedido pronto. Um Big King, com a carne sangrando um líquido escuro que escorria pelo pão, formando poças no balcão. Eu não tinha preparado nada. E o pior, ao lado, em letras borradas, como se escritas com o dedo em molho, estava: sua vez. O suspense me consumia agora. Meu celular vibrou. Uma mensagem anônima: fome não acaba. O número era o do restaurante. Meu corpo inteiro tremia. Tentei ligar para a polícia, mas o sinal sumiu. As luzes apagaram de vez, deixando só a iluminação de emergência, um vermelho infernal que tingia tudo de sangue. Ouvi passos agora, múltiplos, arrastados, vindos da área de drive-thru abandonada. Corri para os fundos, para o estoque, mas a porta estava trancada por dentro. Forcei, e ao abrir, o horror se revelou. No chão, entre as caixas, formas humanoides se contorciam no escuro. Corpos esqueléticos, cobertos de pele esticada como pergaminho, com bocas cheias de dentes afiados, mastigando pedaços de carne crua. Carne que parecia humana, com tatuagens e anéis ainda presos. Elas viraram para mim, olhos brilhando como brasas, sussurrando em uníssono: junte-se, fome eterna. Uma delas estendeu uma mão ossuda, tocando minha perna, e senti uma queimação como ácido. Gritei e chutei, correndo de volta pelo corredor, derrubando panelas que ecoaram como trovões. As criaturas me seguiam, suas unhas arranhando o piso, o cheiro de podridão sufocante. Cheguei à porta da frente, forcei-a aberta e saí para a neblina gelada, correndo pela avenida vazia até cair exausto em uma praça próxima. Amanheceu, e quando a polícia chegou, o restaurante estava imaculado, sem pegadas, sem mensagens, sem nada. Disseram que era estresse, mas eu sei a verdade. Aqueles seres eram clientes antigos, talvez vítimas de um acidente esquecido, presas em um ciclo macabro de fome insaciável. Eles esperam nos cantos escuros, nos turnos solitários. Se você trabalhar em um Burger King à noite e sentir um cheiro estranho, ouvir sussurros, não ignore. Pode ser sua vez de saciar a fome deles. Há coisas que a franquia não coloca no manual de treinamento. Eles te ensinam a montar o Whopper em 30 segundos, te ensinam a calibrar a máquina de refrigerante, te ensinam a sorrir mesmo quando o cliente te xinga. Mas não te ensinam o que fazer quando o KDS, a tela de pedidos da cozinha, começa a registrar pedidos de uma loja vazia. Meu nome é Lucas. Fui gerente de plantão de um Burger King de rua em Belo Horizonte, numa avenida movimentada que morre de madrugada. O que vou contar aconteceu numa quinta-feira chuvosa, durante o fechamento. A loja estava trancada, as portas de vidro travadas, as cadeiras viradas sobre as mesas. Éramos só eu e o Matheus, um garoto novo que cuidava da limpeza da cozinha. O silêncio era quebrado apenas pelo zumbido dos freezers e o barulho da chuva batendo no vidro do drive-thru. Eram 03h45. Eu estava no escritório contando o cofre quando ouvi o bip da cozinha. Bip, bip. É o som que o KDS faz quando cai um pedido novo. Estranhei. O sistema de vendas fecha automaticamente às 0300. Os caixas estavam desligados. O iFood estava offline. Desci para a cozinha. Matheus, você passou algum pedido teste? Perguntei. O Matheus estava pálido, parado na frente da tela, segurando a vassoura como se fosse uma arma. Lucas, olha isso. Olhei para o monitor. Havia um pedido em aberto. Pedido Mabo 666. Clichê, eu sei. Mas na hora meu estômago gelou. Mas o que me assustou não foi o número. Foi o conteúdo. O Miss King Jr. Obs, o brinquedo está quebrado. Obs,
A carne está chorando. Obis, retire do fogo agora. É algum hacker, Lucas? Mateus sussurrou. Deve ser. O sistema é interligado. Alguém está zoando a gente da central. Vou reiniciar o servidor. Fui até o painel elétrico. Quando coloquei a mão no disjuntor, ouvi um barulho. Vinha do broiler. Para quem não sabe, o broiler é o coração do BK. É uma esteira de metal que passa por dentro de um túnel de fogo para grelhar a carne. Ele é barulhento, quente e perigoso. E ele estava desligado há 1 hora. Mas eu ouvi. Clac, clac, clac. A corrente da esteira começou a girar, sozinha, sem o motor estar ligado. O cheiro mudou. O cheiro clássico de hambúrguer e fumaça líquida desapareceu. O ar da cozinha foi tomado por um cheiro adocicado, cheiro de leite azedo misturado com cabelo chamuscado. Lucas, Mateus choramingou. Tem coisa na esteira. Eu me aproximei do broiler. A esteira rodava devagar, saindo da escuridão do túnel de grelha. Normalmente ali sairiam os hambúrgueres prontos, caindo na bandeja de gordura, a pirrupan. Mas o que saiu não foi carne. Foi um sapatinho, um tênis infantil, tamanho 28, azul, com o velcro derretido e a sola ainda fumegando. Ele caiu na bandeja de metal com um som oco. Toque! Eu peguei o tênis com a pinça de carne. Estava quente. E dentro dele havia cinzas e um pedaço de osso, um osso pequeno, de dedo. O KDS bipou de novo. A tela piscou vermelha. O pedido mudou. Status. Pedido pronto. Cliente aguardando no Playland. O Playland, o brinquedão de tubos, fica no 2º andar, numa área isolada por vidro. Estava trancado e com as luzes apagadas. Mateus, pega a chave da porta dos fundos. A gente vai embora agora, ordenei. Eu não ia subir lá, mas as luzes da cozinha estouraram. Ficamos no breu total, apenas com a luz fraca da rua entrando pela janela do drive. E então ouvimos. O som veio do duto de ventilação acima das nossas cabeças. O duto que conecta a cozinha ao salão de cima. Eram risadas, risadas de muitas crianças, mas não era risada de brincadeira, era risada de histeria. E o som de mãozinhas batendo no metal do duto. Pá, 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 rápido, desesperado, como se estivessem tentando fugir de algo lá em cima. Eles estão descendo! Gritou Mateus, correndo para a porta de saída. Ele empurrou a barra antipânico. A porta abriu, mas ele não saiu. Ele parou, travado na porta, olhando para o beco escuro lá fora. O que foi, Mateus? Corre! Tem um rei lá fora, Lucas. Eu olhei por cima do ombro dele. No beco, sob a chuva, havia uma figura. Usava aquela roupa de rei do mascote, com a máscara de plástico gigante e o sorriso congelado. Mas a roupa estava imunda, coberta de fuligem preta e óleo de fritura. E a máscara? A máscara estava derretida do lado esquerdo, revelando o que estava por baixo. Não havia rosto humano. Havia apenas grelha, carne viva e metal incandescente onde deveria ser a pele. O rei levantou a mão enluvada e apontou para a janela do drive-thru atrás de nós. Nós viramos devagar. No vidro da cabine do drive, do lado de fora, havia marcas de mãos. Dezenas delas. Mãos pequenas, de criança, feitas de gordura e cinza, cobrindo o vidro todo. E no meio das mãos, escrito com o dedo na gordura, grelhado no fogo como churrasco. Nós nos trancamos na câmara fria, o freezer gigante. Ficamos lá tremendo a 18 pés, sentados em cima de caixas de batata frita, ouvindo o barulho da loja sendo destruída lá fora. Ouvimos as fritadeiras ligarem, ouvimos o óleo borbulhar, ouvimos gritos que pareciam vir de porcos sendo abatidos, mas que falavam, mãe, tá quente. Quando a polícia chegou, às 06 horas da manhã, alertada pelo alarme de incêndio, a loja estava intacta. Não havia nada quebrado. O broiler estava frio. O KDS estava desligado. Mas na área do Playland,
Os policiais encontraram o brinquedão de tubos. Um dos tubos amarelos estava bloqueado. Quando abriram, encontraram cinzas. Quilos de cinzas compactadas, como se alguém tivesse limpado uma lareira gigante e jogado lá dentro. E no meio das cinzas, uma coroa de papelão do Burger King. A coroa não estava queimada, mas estava manchada de sangue fresco. E no verso estava escrito o nome, Mateus. O Mateus, que estava comigo na câmara fria, sumiu. A polícia disse que eu estava sozinho na loja. As câmeras de segurança mostram que eu fiz o fechamento sozinho. Mostram eu falando com o nada, correndo e me trancando no freezer. Disseram que o Mateus nunca trabalhou lá. Não tem registro dele no RH, mas eu tenho o boné dele. Ficou na minha mão quando ele correu. Eu nunca mais comi hambúrguer. E toda vez que passo na frente de um BK e vejo aquela fumaça saindo pela chaminé, eu sinto o cheiro. Não é cheiro de carne, é cheiro de infância interrompida. E se você ouvir o KDS bipar numa loja vazia, não olhe para a tela. Corra. O pedido é você. Existe um motivo para o mascote do Burger King ter aquele sorriso congelado de plástico. Não é simpatia, é um rictus. É o sorriso de quem sabe o ingrediente secreto. Meu nome é Daniel. Trabalhei 3 anos como gerente noturno numa unidade franqueada na beira da rodovia Castelo Branco. É uma daquelas lojas ilha, isolada no estacionamento de um posto de gasolina cercada de mato e neblina. Aconteceu no dia 28 de fevereiro, uma sexta-feira de cinzas. A loja estava vazia. O movimento de carnaval tinha acabado. Éramos só eu e a Jéssica, uma atendente novata que estava na cozinha. Eram 03h55 da manhã. Estávamos fazendo a pré-limpeza para fechar às 04h. O ambiente de fast food de madrugada é hostil. O cheiro de gordura hidrogenada fica rançoso, gruda no céu da boca. O barulho do broiler, a grelha automática, é hipnótico. Vrum! Vrum! A corrente arrastando as grades de metal sobre o fogo. Eu estava no caixa contando as moedas quando a Jéssica gritou da cozinha. Daniel, a máquina de shake está vazando. Corri para lá. A máquina de sorvete estava de fato transbordando, mas não era baunilha. Era um líquido escuro, espesso, quase preto. Parecia óleo de motor misturado com xarope de cola. Ele borbulhava e escorria pelo chão, indo em direção ao ralo. Desliga da tomada, ordenei. Jéssica puxou o fio. A máquina parou de vibrar, mas o líquido continuou saindo, pulsando como se tivesse pressão arterial. Foi aí que a luz do salão apagou. Ficamos apenas com a luz de emergência da cozinha, aquela luz amarela e fraca. E o sistema de som da loja, que estava tocando uma playlist pop genérica, mudou. Começou a tocar um jingle antigo do Burger King. Muito antigo. Mas a rotação estava errada. Estava muito lenta. A voz do cantor parecia um demônio bocejando. Numa mordida a carne grelhada. Daniel, eu tô com medo. Jéssica sussurrou, agarrando meu braço. Calma, deve ser pane elétrica por causa da chuva. Vou ver o disjuntor. Eu saí da cozinha e fui para o corredor que leva aos banheiros e ao quadro de força. Ao passar pela porta de vidro que dá para o salão de mesas, eu parei. Lá fora, na área do Play King, o brinquedão de tubos, havia alguém. A porta do Play King estava trancada. As luzes estavam apagadas. Mas eu vi uma silhueta dentro do tubo transparente mais alto. Era um homem. Ele usava uma roupa de veludo vermelho e amarelo e uma coroa. Era o rei, o mascote. Mas a loja não tinha fantasia. Nós nunca tivemos a fantasia do rei nessa unidade. Aproximei o rosto do vidro. A coisa estava de costas, agachada dentro do tubo, fazendo um movimento repetitivo com os ombros, para cima e para baixo, e eu ouvi o som, mesmo através do vidro. Nhec,
nhec, slurp, som de mastigação molhada, som de carne sendo rasgada do osso. O rei parou. Ele percebeu que eu estava olhando. A cabeça dele girou 180 graus, devagar. Não era uma máscara de plástico rígido. A cara dele era de pele. Uma pele humana amarelada, esticada, brilhante de suor e gordura. O bigode e a barba eram cabelos reais, sujos, emaranhados com pedaços de carne crua. E o sorriso. Os lábios eram grampeados nas bochechas para manter aquele sorriso eterno. Dava para ver os grampos enferrujados rasgando a gengiva. Ele segurava algo nas mãos. Era um braço pálido com uma tatuagem de borboleta no pulso. Eu conhecia aquela tatuagem. Era da Jéssica. Meu sangue gelou. Olhei para trás, para a cozinha. A cozinha estava vazia. A Jéssica não estava mais lá. Jéssica! O rei bateu no vidro do tubo. Pam! Ele sorriu mais largo. Os grampos estalaram. Ele apontou para o broiler. Corri de volta para a cozinha. O cheiro estava insuportável. Não era cheiro de Whopper, era cheiro de cabelo e amônia. O broiler tinha ligado sozinho. As chamas estavam altas, lambendo o teto. E na esteira de entrada havia o boné da Jéssica. E o tênis dela. Eles estavam entrando no túnel de fogo. Tentei desligar a máquina, mas o botão de emergência estava derretido. Foi quando o interfone do drive-thru tocou. Ele tocou alto, ecoando na cozinha vazia. Atendi, tremendo. Quem é? A voz que saiu do alto-falante era a da Jéssica, mas ela estava gritando, gritando em agonia extrema, misturada com o som do fogo crepitando. Daniel! Tá quente, ele disse que é grelhado no fogo. Me ajuda, tá derretendo a minha pele. E então a voz mudou. Ficou grave, autoritária, rouca. E aqui nós fazemos do seu jeito, Daniel. E o jeito dela é bem passado. A esteira do broiler cuspiu algo na bandeja de saída. Não era um hambúrguer, era um coração. Um coração humano, carbonizado, ainda batendo fraco, soltando fumaça preta. E cravado no coração, como se fosse uma bandeirinha de sanduíche, estava um ticket de pedido do KDS. Estava escrito, pedido especial, coroa de carne. Eu desmaiei. Acordei com os paramédicos. Disseram que houve um vazamento de gás. Disseram que a Jéssica nunca veio trabalhar naquele dia. Disseram que eu estava sozinho na loja, alucinando. A polícia disse que a Jéssica pediu demissão por WhatsApp na noite anterior e viajou. Mas eu sei a verdade, porque quando me deram alta, eu fui no meu carro pegar minhas coisas. No banco do carona havia uma caixa de King Jr., Dentro da caixa não tinha batata nem brinquedo. Tinha um pedaço de pele, quadrado, parecendo uma fatia de queijo cheddar, mas com uma tatuagem de borboleta queimada no centro. E no vidro do meu carro, escrito na poeira, a frase: "Volte sempre, o rei está com fome". Eu nunca mais passei perto de um Burger King, mas às vezes, de madrugada, meu telefone toca. Número desconhecido, e quando eu atendo, eu só ouço o barulho da grelha. Vrum! E uma risada abafada por uma máscara de plástico.